E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um Alieri Saúde. Hoje a gente vai mergulhar num tema que eu aposto que muitos de vocês já se perguntaram, será que vale a pena encarar 30 dias sem açúcar? É uma ideia que volta e meia aparece, né? E tem até um vídeo do Dr. Stan Ekberg Sim. chamado What If You Stop Eating Sugar for 30 Days? Que bombou, prometendo benefícios incríveis, mas a gente sabe que nem tudo que reluz é ouro, então vamos juntos desvendar esse mistério. Isso aí. A gente vai analisar as informações do vídeo do Dr. Ekberg e tentar entender se cortar o açúcar por 30 dias realmente faz diferença e qual o impacto disso no nosso corpo e na mente. Para começar, acho que é importante a gente entender o que o Dr. Ekberg considera açúcar, porque ele vai além do açúcar branco tradicional. Ele inclui nessa lista o mel, agave, xarope de milho e até o amido presente no pão e na batata. Sério. Quer dizer que até o pãozinho nosso de cada dia entra nessa conta. Mas por quê? Porque, segundo ele, todos esses alimentos, mesmo os que a gente não associa com doce, se transformam em glicose no nosso corpo. E é essa glicose que impacta o nível de açúcar no sangue. Entendi. Mas me diz uma coisa. Todos os tipos de açúcar afetam o corpo da mesma forma. A frutose da fruta, por exemplo, é igual ao açúcar refinado. Essa é uma pergunta importante. E o Dr. Ekberg explica que apesar de a glicose e a frutose serem açúcares simples, elas têm impactos diferentes no nosso organismo. A glicose aumenta o açúcar no sangue e a produção de insulina, e com o tempo isso pode levar à resistência à insulina. Já a frutose que a gente encontra nas frutas e no xarope de milho sobrecarrega o fígado, o que também contribui para a resistência à insulina. Caramba, então a gente precisa ficar de olho tanto na glicose quanto na frutose. E o que acontece com o nosso corpo nos primeiros dias sem açúcar? O Dr. Ekberg fala de uma verdadeira montanha-russa. É isso mesmo. É verdade. Nosso corpo está acostumado a receber energia do açúcar frequentemente. Então, quando cortamos essa fonte de energia, de repente é natural sentir sintomas de abstinência, como se estivéssemos nos livrando de uma droga. Nossa, que comparação forte. Mas o açúcar pode realmente ser viciante. Tipo, a gente fica dependente dele. Exatamente isso. O Dr. Ekberg explica que quando a gente consome açúcar, o nosso cérebro libera dopamina, que é o neurotransmissor do prazer. Aí o sistema de recompensa do nosso cérebro é ativado e a gente busca repetir essa sensação gostosa. O problema é que com o tempo a gente precisa de cada vez mais açúcar para ter a mesma sensação de prazer e aí entra o vício. Então quer dizer que o açúcar meio que sequestra o nosso sistema de recompensa, faz a gente ficar refém dele. Em resumo, é isso mesmo. E por isso os primeiros dias sem açúcar são tão desafiadores. É uma luta contra o hábito, contra a química do nosso cérebro. Mas calma que depois dessa fase inicial as coisas melhoram bastante. Ufa, que bom. Mas me explica o que acontece depois que essa fase passa. Tipo, o corpo volta ao normal. Na verdade, ele se adapta e fica ainda melhor. Em poucos dias, o corpo começa a usar a gordura como fonte de energia e a montanha-russa do açúcar no sangue se estabiliza. Interessante. E quais são os benefícios práticos disso? Você vai sentir menos fome, ter menos picos de insulina e, consequentemente, mais facilidade para perder peso. Então a gente já começa a colher os frutos da mudança logo de cara. E o Dr. Ekberg também menciona algumas experiências interessantes de pessoas que cortaram açúcar, né? Sim. Ele conta que muitas pessoas relatam sentir menos fome e até aversão a alimentos muito doces depois de um tempo sem açúcar. É como se o paladar se reeducasse, sabe? Você começa a apreciar o sabor natural dos alimentos. Que legal. É como se a gente desse um reset no paladar e voltasse a sentir o sabor de verdade. E a longo prazo, o que a gente pode esperar? Aí os benefícios ficam ainda mais impressionantes. Segundo o Dr. Ekberg, reduzir o consumo de açúcar pode reverter o diabetes tipo 2, diminuir o risco de doenças cardíacas, derrame e demência e até mesmo alguns tipos de câncer. Caramba, são muitos benefícios. É como se a gente blindasse o corpo contra um monte de doenças. Ah. E o Dr. Ekberg também fala sobre a melhora do sistema imunológico, né? Exatamente. Ele diz que o açúcar enfraquece o sistema imunológico, deixando a gente mais vulnerável a doenças. Cortar o açúcar fortalece as defesas do corpo, o que é fundamental para se proteger de vírus, bactérias e outros invasores. E por falar em vírus, o Dr. Ekberg também aborda a relação entre o consumo de açúcar e a Covid-19, não é? Sim, ele destaca que o excesso de açúcar pode aumentar o risco de complicações graves da Covid-19. Isso porque o açúcar contribui para a síndrome metabólica e a resistência à insulina, que são fatores de risco para a doença. Nossa, essa informação é muito importante. A gente precisa se cuidar ainda mais em tempos de pandemia. Mas me fala, qual a relação do açúcar com a síndrome metabólica? A síndrome metabólica é um conjunto de fatores de risco que aumentam a chance de desenvolver doenças cardíacas, diabetes tipo 2 e outras doenças crônicas. E adivinha quem é um dos grandes culpados por essa síndrome? O açúcar. Então quer dizer que cortar o açúcar pode ajudar a prevenir essa síndrome. Exatamente. É como se a gente estivesse desativando uma bomba relógio dentro do nosso corpo. E além de todos esses benefícios para o corpo, o açúcar também impacta o nosso cérebro, não é? O que o Dr. Ekberg fala sobre isso. Ele explica que o açúcar afeta diretamente o humor, a clareza mental e a concentração.
A instabilidade nos níveis de açúcar no sangue pode causar oscilações de humor, dificuldade de concentração e até problemas de memória. Caramba, então o açúcar pode atrapalhar a gente em várias áreas da vida. E o que podemos fazer para ter um cérebro funcionando a todo vapor? O Dr. Ekberg dá a dica de ouro: exercício físico e jejum intermitente. Sério. Mas o que essas práticas têm a ver com o açúcar? Elas ajudam a regular os níveis de açúcar no sangue e aumentam a produção de BDNF, que é um nutriente que age como um fertilizante para os nossos neurônios. Peraí, BDNF. O que é isso? Nunca tinha ouvido falar. É uma proteína que protege o cérebro contra o envelhecimento precoce, promove a formação de novas conexões neurais e aumenta a neuroplasticidade, ou seja, a capacidade do cérebro de se adaptar e aprender coisas novas. Nossa, que incrível. Então o BDNF é tipo um super-herói para o nosso cérebro. E como a gente faz para aumentar os níveis desse supernutriente? O Dr. Ekberg indica o exercício físico e o jejum intermitente. Ele explica que essas práticas estimulam a produção de BDNF, fortalecendo o nosso cérebro e nos tornando mais resilientes aos efeitos negativos do estresse e da ansiedade. Então quer dizer que além de todos os benefícios para o corpo cortar o açúcar e adotar hábitos saudáveis, também turbina o nosso cérebro. Exatamente. É como se a gente desse um upgrade no nosso sistema operacional, sabe? A gente pensa melhor, se concentra mais, tem mais energia, mais disposição, mais criatividade. É incrível a diferença que isso faz na nossa vida. Caramba, eu tô cada vez mais convencido de que vale a pena encarar esse desafio dos 30 dias sem açúcar. E é o que você acha? Está pronto para mergulhar nesse universo? Eu acho que é uma experiência que vale a pena. Mas antes de qualquer mudança radical na dieta, é importante procurar um profissional de saúde para ter uma orientação individualizada. Cada pessoa é única e o que funciona para um pode não funcionar para outro. Com certeza. É importante ter acompanhamento profissional para fazer as coisas com segurança e ter os melhores resultados que... E aí, o que acha de continuarmos essa conversa na próxima parte do nosso mergulho? A gente pode explorar mais a fundo os benefícios de uma dieta com menos açúcar e dar dicas práticas para quem quer encarar esse desafio. Perfeito, a gente volta já para desvendar mais segredos do mundo sem açúcar. Até a próxima. E aí, pessoal, de volta para a segunda parte do nosso mergulho no mundo sem açúcar aqui no Aliere Saúde. Na primeira parte a gente viu como o açúcar, além de ser um vilão da dieta, também impacta a nossa saúde de várias formas, né? Desde aumentar o risco de doenças cardíacas e diabetes até afetar o nosso humor e a concentração. Pois é. A gente até se surpreendeu com a relação do açúcar com a Covid-19, que o Dr. Ekberg abordou com bastante seriedade no vídeo, né? Sim, ele mostrou como a síndrome metabólica, que muitas vezes está ligada ao consumo excessivo de açúcar, pode aumentar consideravelmente o risco de complicações da doença. É como se o açúcar deixasse a gente mais vulnerável ao vírus. É verdade. Mas o Dr. Ekberg também nos lembrou que o nosso corpo é incrível e se adapta a novas realidades, inclusive a uma vida sem açúcar. Exatamente. Ele explicou que em poucos dias o corpo começa a usar a gordura como fonte de energia e aí a gente já sente os benefícios. Mais energia, menos fome, mais disposição. É como se a gente trocasse a gasolina por um combustível mais potente. Que legal essa analogia do combustível. E o cérebro também agradece, né? Com os níveis de açúcar no sangue mais estáveis, a gente consegue se concentrar melhor, ter mais clareza mental e até o humor melhora. Sem dúvida. É como se a gente tirasse aquele nevoeiro mental que o açúcar causa. E para turbinar ainda mais o nosso cérebro, o Dr. Ekberg deu a dica de ouro: exercício físico e jejum intermitente. Lembra que a gente falou do BDNF na primeira parte, aquele nutriente que age como um fertilizante para os neurônios? Sim. O exercício físico e o jejum intermitente estimulam a produção de BDNF, o que fortalece o nosso cérebro e nos deixa mais resilientes ao estresse e à ansiedade. É como se a gente fizesse um upgrade no nosso hardware cerebral. E por falar em upgrades, o Dr. Ekberg também nos convidou a repensar nosso estilo de vida como um todo, né? Buscar uma rotina mais equilibrada, com menos estresse, mais contato com a natureza e mais tempo para fazer as coisas que a gente ama. É verdade. Ele destacou que o estresse crônico e o isolamento social alimentam a ansiedade e a depressão. O que muitas vezes nos leva a buscar conforto na comida, especialmente nos doces, é aquele ciclo vicioso que a gente precisa quebrar. E para quebrar esse ciclo, a gente precisa ter um propósito, né? Algo que nos inspire e nos motive a buscar uma vida mais saudável e feliz. Com certeza. É como ter um norte e um objetivo que nos guia. E o desafio de 30 dias sem açúcar pode ser o ponto de partida para essa jornada de autoconhecimento e transformação. É uma chance de experimentar novos sabores, descobrir o poder de uma alimentação mais natural e entender como o açúcar realmente impacta a nossa vida. Mas é importante lembrar que cada pessoa é única, né? Exatamente. O que funciona para um pode não funcionar para o outro. Por isso é fundamental procurar orientação profissional antes de fazer qualquer mudança radical na dieta. Um nutricionista pode te ajudar a montar um plano alimentar adequado às suas necessidades e te acompanhar durante o processo. E falando em dicas para quem quer encarar o desafio, o que mais o Dr. Ekberg recomendou no vídeo?
Ele deu várias dicas práticas. Uma delas é começar aos poucos, sabe? Não precisa cortar tudo de uma vez. Você pode ir reduzindo o açúcar gradualmente, substituindo os alimentos processados por opções mais naturais e integrais. Isso faz sentido. É mais fácil para o corpo e para a mente se adaptar à mudança. E que outras dicas ele deu? Ele também falou sobre a importância de ler os rótulos dos alimentos, porque o açúcar se esconde em muitos produtos que a gente nem imagina. É verdade. Às vezes a gente acha que está fazendo uma escolha saudável, mas quando olha o rótulo, vê que o produto está cheio de açúcar. É importante ficar atento. E outra dica importante é ter sempre em trás opções saudáveis para quando bater aquela vontade de doce, frutas oleaginosas e iogurte natural com mel. São alternativas que matam a vontade de açúcar sem prejudicar a saúde. Gostei dessas dicas. Acho que com essas estratégias, o desafio dos 30 dias sem açúcar fica mais fácil de encarar. Com certeza. E lembre-se, o objetivo não é sofrer, mas sim se cuidar e descobrir uma nova forma de se alimentar mais consciente e prazerosa. E aí, o que você acha de continuarmos essa conversa na próxima parte do nosso mergulho? A gente pode explorar ainda mais os benefícios de uma vida com menos açúcar e dar mais dicas práticas para quem quer encarar esse desafio. Combinado. A gente volta já para finalizar nosso mergulho no mundo sem açúcar. Até a próxima. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso mergulho no mundo sem açúcar, aqui no Alieri Saúde. Nas partes anteriores, a gente desvendou os perigos do açúcar, explorou os benefícios de cortá-lo da dieta e até descobriu como turbinar o nosso cérebro com a ajuda do BDNF. É verdade. Vimos que o açúcar não é apenas um vilão da dieta, mas também um sabotador da nossa saúde como um todo. Ele aumenta o risco de doenças cardíacas, diabetes, afeta o nosso humor, a concentração e até nos deixa mais vulneráveis à Covid-19, como o Dr. Ekberg alertou no vídeo. Exatamente. Mas também aprendemos que nosso corpo é uma máquina incrível capaz de se adaptar e prosperar sem o açúcar. E em poucos dias ele já começa a usar a gordura como combustível, o que traz uma série de benefícios. Mais energia, menos fome e mais disposição. É como se a gente fizesse um detox no organismo, sabe? Limpasse as impurezas e desse um reset no sistema. E o mais legal é que essa mudança também impacta o nosso cérebro. Com os níveis de açúcar no sangue mais estáveis, a gente pensa com mais clareza, se concentra melhor e até o humor fica mais leve. Sem falar na dica de ouro do Dr. Ekberg para turbinar o nosso cérebro. Exercício físico e jejum intermitente. Essas práticas aumentam a produção de BDNF, aquele nutriente que age como fertilizante para os neurônios, lembra? Sim. É como se a gente desse um upgrade no nosso hardware cerebral, tornando mais potente e resistente ao estresse. E para complementar essa transformação, o Dr. Ekberg também nos convidou a repensar o nosso estilo de vida como um todo. Usa uma rotina mais equilibrada, com menos estresse, mais contato com a natureza, mais tempo para fazer as coisas que a gente ama. É como se a gente estivesse criando um ambiente mais fértil para o nosso corpo e mente florescerem. Exatamente. E para trilhar esse caminho com mais segurança e sucesso, o Dr. Ekberg também deu várias dicas práticas no vídeo. Lembra da dica de começar aos poucos, substituindo os alimentos processados por opções mais naturais e integrais. E a importância de ler os rótulos dos alimentos para evitar as armadilhas do açúcar escondido. Sim, e também ter sempre uma opções saudáveis para quando bater aquela vontade de doce, como frutas oleaginosas e iogurte natural com mel. São alternativas que satisfazem o paladar sem prejudicar a saúde. E aí, depois de todas essas informações e dicas, o que você acha? Está pronto para encarar o desafio dos 30 dias sem açúcar? Eu acho que é uma experiência válida para qualquer pessoa que busca uma vida mais saudável e equilibrada. Mas é importante lembrar que cada um tem suas particularidades e necessidades. Por isso, antes de iniciar qualquer mudança radical na dieta, é fundamental procurar a orientação de um profissional de saúde como um nutricionista para receber um acompanhamento individualizado. Com certeza. E para te ajudar nessa jornada, a gente preparou um guia completo com dicas práticas para ter sucesso no desafio de 30 dias sem açúcar. Você vai encontrar receitas deliciosas, estratégias para controlar os desejos e muito mais. Para baixar o guia gratuitamente, é só acessar o link na descrição do episódio. E continue acompanhando o Alieri Saúde para mais dicas de saúde e bem-estar. A gente se encontra no próximo mergulho. Até lá!